Nosso programa está de volta e eu estou esperando a sua participação. Liga pra gente, 0 operadora 11 3337 5886. Você pode ter a sua dúvida esclarecida, fazer a sua pergunta ou a sua colocação sobre o tema. Agora a gente fala sobre criatividade e inovação no trabalho com o Emerson Dias, que é coaching. Emerson, prazer te receber aqui novamente. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Você sabe, Emerson, falando sobre inovação no trabalho, criatividade, eu até comentei a semana passada com um dos meus convidados, eu não vou saber que jornalista, né, que não lembra a fonte, mas eu li uma matéria que falava que se a gente se ausenta por um tempo das tecnologias, a gente volta mais criativo. Falando um pouco sobre as férias e tudo mais. Sim. É verdade que um pouco de paz pode deixar a gente mais criativo, Emerson? Pode deixar, Jaque, porque inclusive tem pesquisas científicas que já colocam o seguinte, né, que o cérebro ele precisa de um descanso. Então, quando você está colocando ele muito em exercício e muito trabalho, ele vai, obviamente, se estressar. E no estresse ele não vai ser criativo. Então, ele precisa de um repouso natural. Então, é natural que, a partir do momento que você está muito utilizando demais, muita informação, muita resposta, muito trabalho, é recomendável que você dê pausas para você, de novo, conseguir respirar e, assim, ter momentos criativos. A criatividade no desespero, ela não é, de fato, uma criatividade, ela é muito mais um improviso, né? É meio que um instinto de sobrevivência. Mas ela não é a criatividade que se sustenta, né? Porque você faz alguma coisa sob estresse, muito rápido, é buscar um instinto primitivo de sobreviver. Mas não é, de fato, uma inovação, uma criatividade, né? E sim, o cérebro precisa de descanso. Agora, Emerson, a criatividade, ela faz parte da personalidade de algumas pessoas, ou seja, algumas pessoas têm mais facilidade para serem criativas, ou ainda assim, ainda que seja isso, todo mundo pode aprender a ser criativo. Fala um pouco pra gente sobre isso. Tá. Eu defendo que todo mundo pode ser criativo e todo mundo é criativo. Porque, na realidade, a criatividade é uma coisa natural do ser humano. O que acontece é, às vezes a pessoa está tão focada num tipo de trabalho, tipo de processo, que ela não se dá a chance de momentos criativos. Mas a criatividade é algo do homem, é da natureza humana. A gente cria por próprio instinto de sobrevivência, né? Eu preciso me alimentar. Imagina que eu caí numa ilha igual o Robinson Crusoe. Né? Lembra da história do Robinson Crusoe? Ficou 28 anos numa ilha. O que o Robinson Crusoe teve que fazer para sobreviver? Primeiro, ele aprendeu a pescar. Criatividade do desespero, né? Porque ele precisava se alimentar. Com o tempo, ele aprendeu a domesticar os animais da ilha. Então, ele aprendeu técnicas de pecuária. Ele não era um pecuarista, né? Depois, ele aprendeu a plantar e colher. Aprendeu agricultura. Depois, ele foi aprendendo a fazer instrumentos, como ferramentas, machado, martelo, enfim. E talvez até, se ele tivesse ficado mais tempo na ilha, ele poderia ter aprendido a fazer a previsão do tempo, para saber a melhor época, enfim. Então, quer dizer, ele se tornou um cara super intelectual, um politécnico, né? Pela necessidade de sobrevivência. Então, a criatividade, ela faz parte do nosso instinto de sobrevivência. A gente tem que ser criativo para sobreviver. Então, se isso é um instinto natural, eu acredito que todo mundo é criativo. É que talvez algumas pessoas tenham isso mais aflorado do que outras, né? O que acontece, Jaque, você pensa uma criança, quando ela começa a dar os primeiros passos, a andar, a gente incentiva, né? A gente vai, isso mesmo, mexe e tal. E depois de uma certa idade, como ele começa a mexer demais, a gente começa a dar uns nãos, né? Não, para, não põe a mão aí, não faz isso, não faz aquilo. E isso, obviamente, que vai criando alguns bloqueios, né? Porque você pensa, se eu tenho muitos nãos, talvez eu não possa fazer tais coisas. E aí eu começo a criar alguns medos. E isso me inibe na criação. Mas o processo de criação é natural do ser humano. Até pegando a etimologia das palavras, né? A palavra inovação e a palavra criatividade, elas têm a mesma raiz. Porque inovação vem de innovus, ou innovare, ou seja, tornar novo. E criatividade vem de creare, que é o mesmo radical de criança e de crescer, que é erguer, tornar real. Então, eu posso inovar e ser criativo, que são as mesmas coisas. E eu brinco o seguinte, né? Que a criatividade sem planejamento é improviso. A criatividade com planejamento é inovação. Mas tanto criatividade como inovação são competências do homem naturais. Uns usam mais do que os outros, mas todos nós temos condições e somos criativos por natureza. Olha,
Emerson, uma coisa que eu quero te perguntar é sobre a atual situação do mercado de trabalho. Eu conheço muitas artesãs, por exemplo, até dando de novo o exemplo da Thais Cato, que já vem ao programa há muitos anos. A gente agora faz 10 anos do nosso programa e eu conheço artesãs que vêm desde o começo. Tá. E muitas dessas artesãs, por exemplo, dando um exemplo nessa área específica de trabalho, tem um carro-chefe. Algumas mexem com madeira, outras mexem com tecido, outras mexem com objetos para festa e assim por diante. Outras com scrapbook. E o que eu percebo na maioria dessas artesãs é que, apesar de ter o seu carro-chefe, muitas inovam a partir disso. Então, elas fazem uma coisa que você fala, bom, você olha, tem algumas que fazem pedraria, por exemplo, a Gislaine, você olha e você fala, agora ela chegou no ápice dela. Daqui a pouco ela me vem com um elefante feito de pedraria. E você fala, como que essa pessoa que eu achei que já tinha chegado no ápice, no ano seguinte vem, ainda estando na área, naquilo que ela mais gosta de fazer, e consegue fazer uma coisa dessas. É isso, é aprender a inovar, ainda que você esteja na mesma área. Isso é importante, não? Sim. Quando você conversa, Jaque, com pessoas que trabalham em criação, agências de publicidade, designers, né? Até mesmo artesãos, você entende que eles têm um processo criativo. E esse processo criativo se renova, eles têm uma metodologia. Né? Por quê? Eu posso inovar uma coisa muito original. Eu inventei o telefone. Não existia comunicação, né? Porque alguém inventou o telefone. Mas o telefone, será que ele é tão original? Será que ele não foi uma evolução do telégrafo? Então você percebe que há uma inovação que pode ser original, né? Ou que eu chamo de inédita, até para brincar com o nome dos meus livros, né? Uma inovação inédita, ela pode ser inédita para gente que não conhece o processo criativo do autor. Porque para o autor, ela pode ser uma criação adaptativa. Por quê? Porque ele tinha uma experiência, conhecia os materiais que ele usava, ele entende as necessidades, ele vê algumas tendências e ele linka tudo aquilo que ele já tem à mão e cria uma inovação adaptativa. A partir de vários elementos, ele cria algo novo, que para nós, que não estamos no mesmo processo que ele, é novo do nada, é super original. E o artesão geralmente fala isso, né? Não, é que eu vi... Não, mas você viu de tecido e você fez de pedraria. Sim. Não, mas ela viu de tecido e ela, a partir do, por exemplo, do tecido, ela criou pedraria. Exatamente. Né? O que você falou, já que é muito importante, que eu já falei aqui dos tipos psicológicos, né? Que as pessoas têm as suas diferenças. A gente defende o seguinte, que pessoas que são mais sensoriais, elas tendem a usar coisas mais adaptativas. Por quê? Porque para elas é importante os 5 sentidos. Né? O doutor estava falando aqui do uso dos 5 sentidos, né? Então, ele cria a partir do que já existe, ele adapta. E talvez as pessoas que são mais intuitivas, talvez elas tendam a criar coisas novas, né? Mas nem sempre um intuitivo é bem sucedido na criatividade. Porque ele pode intuir muitas coisas que ele não realiza na prática. E, portanto, ele não cria. É aquela pessoa que fica imaginando que tem um monte de solução para um monte de problema, mas ela não consegue implementar nenhum. Então, isso não é ser criativo, né? Isso é gerar ideias que não se implementam. E o processo de criatividade, ele depende de uma implementação, ou seja, tem um processo por detrás. Por isso que eu falo que a criatividade com planejamento é inovação, sem planejamento é improviso. Vamos falar um pouco sobre isso? A pessoa saiu de férias, muita gente pegou aí pelo menos 3, 4 dias, a semana do feriado, a semana do Natal, e voltou cheio de ideias, que é o que acontece com muitos de nós. Por exemplo, eu lembro que durante as férias várias coisas iam acontecendo e eu falava, pauta para o nosso programa. Eu ia lá no bloquinho de notas e pá, pauta para o nosso programa. É lógico que na minha profissão é muito mais fácil. Eu tive uma ideia, a gente tem só que procurar alguém e trazer um especialista para falar sobre esse assunto. Mas existem algumas, mesmo na minha área, mas em todas, algumas questões específicas, que a partir dessa ideia, ou você faz um planejamento, ou ela vai continuar no bloco de notas. Exatamente. Fala com a gente sobre esse passo importante entre a ideia e essa ideia virar alguma coisa. Esse processo é importante. Quando você coloca, né, que você estava de férias, olha a questão de dar o tempo para o cérebro, né, pensar. Mas ele pensa coisas conectadas com o que você precisa. Percebe que tem um instinto de sobrevivência aí? Eu preciso criar para o meu programa. Então, eu refresquei a minha mente, trago inovações, trago novidades e implemento. Cada um vai ter um tipo de processo, né? Por exemplo, eu gosto de anotar, eu preciso escrever. Então, do lado da minha cama, tem um caderninho lá com uma caneta. Porque às vezes eu acordo à noite com alguma coisa que eu sonhei, ou que eu pensei, alguma coisa que conectou com algum pensamento que eu tinha durante o dia, ou seja, olha, eu estava num processo procurando uma solução para alguma coisa. À noite eu pensei, descansei e conectou, eu anoto. Por quê? Porque eu preciso, no outro dia, olhar aquilo com calma e testar as hipóteses.
qual caminho eu vou adotar, né? Eu vou por aqui ou vou por ali? Então, o meu processo é isso. A partir de uma ideia, eu escrevo. A partir da escrita, eu testo algumas hipóteses. Tem gente que vai usar um processo de colocar 1000 post-its na parede, testar a simulação A, B, C. Tem gente que vai usar software, vai usar aplicativo, enfim. Cada um vai ter um processo. Mas, em suma, vai ser ter a ideia e torná-la real. Isso é de fato a inovação, né? Uma criatividade que não se implementa é um lunático, né? Uma pessoa que sonha. Aliás, a diferença entre os implementadores e os sonhadores é a prática, né? É a ação. Então, eu sou capaz de fazer aquilo que eu imaginei que seria possível, eu vou lá e faço. Se eu fico só pensando que é possível, mas não realizo, eu não tenho um processo de criação, né? Ou de inovação. O processo de criação vai depender da geração da ideia e da implementação da ideia. Ela tem que se tornar real. Porque eu olho para você, eu não sei as suas ideias, mas se você disser que você quer um cenário diferente, né? Um móvel diferente, uma luz diferente, aí sim, aí eu estou vendo a sua criatividade em ação. E eu vou dizer, nossa, a Jaque é super criativa, né? Mudou todo o cenário aqui, etc. Mas você tem um processo. Porque você pensou que seria bacana, talvez, né? Uma renovação do ano, etc. e tal. Você pensou numa formulação que veio originalmente na sua cabeça. O Thomas Edison, né? Que é fundador da GE, que inclusive o lema da empresa é: se dá para imaginar, dá para fazer. E o Thomas Edison foi um dos maiores inventores que a humanidade já teve, né? Inventou a lâmpada, incandescente, etc. E uma série de outras invenções. Então você pensa, se uma empresa pensa, se dá para imaginar, dá para fazer, é porque eles têm um processo criativo, né? Entre surgir a ideia, é importante que se implemente a ideia. E uma coisa que as pessoas muitas vezes desistem é porque você gera 10 ideias, mas talvez você não vai ter tempo nem recurso para implementar 10 ideias, mas talvez você consiga implementar uma. E essa uma vai te retroalimentar no seu processo de criação natural. Porque se você foi capaz de implementar uma, você é capaz de implementar 15. Talvez não no mesmo dia, na mesma semana, mas ao longo de um período você é capaz de fazer várias inovações. E aí as pessoas vão dizer, nossa, esse cara é super criativo. Mas por quê? Porque ele mantém uma constância entre imaginar e realizar. E agora a pergunta que eu preciso fazer nesse momento do bate-papo é o tanto que a gente precisa do outro para realizar as nossas ideias e o quanto as ideias do outro podem complementar as nossas ideias. E por que eu te falo isso? Até mesmo dando o exemplo do cenário, ontem eu conversava um pouquinho com a nossa repórter Vanderleia Farias, que falava com ela sobre isso. Quando nós escolhemos, eu lembro que eu falei para o Piton, eu gosto tanto das cores antigas que o programa tinha, porque inicialmente seriam outras cores. Eu gosto tanto do lilás, do roxo, eu acho que fica tão bonito. Inicialmente era com verde, mas se tivesse deixado só para mim, por exemplo, para mim e para o Walter, o verde talvez não tivesse presente. Quando a gente viu pronto com o verde, a gente falou, era disso que a gente precisava junto. Quer dizer, a ideia de outra pessoa veio e, enfim, né? Sim. Lógico que foi a direção, toda uma equipe que pensou nisso, mas eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, a sua ideia inicial vai precisar do complemento de outro para ficar perfeita. Fala um pouco para a gente sobre isso. Importante. Você está me contando essa história, eu estou lembrando aqui de uma história dos Beatles, né? Os Beatles, todo mundo sabe que banda que foi, e os Beatles começaram fazendo cover de músicas. Eles tocavam covers de grandes caras. E o próprio John Lennon e o próprio Paul McCartney, anos depois, reconheceram que eles puxavam muito do Elvis Presley, do Jerry Lee Lewis, de outros caras que vinham antes. O próprio Michael Jackson, né, que tem, né, uma performance incrível como dança, mas ele puxou muita coisa do James Brown, muita coisa do Fred Astaire. Ou seja, tudo precedeu. E se tudo precedeu de algo, por que a minha ideia, né, ela é tão original se for só do jeito que eu quero? Esse fator de compartilhar as ideias pode formar algo muito maior daquilo que originalmente eu pensava. Agora, é claro que nem todo mundo quer compartilhar ideias, porque muitas vezes a pessoa fica pensando que a outra vai roubar a ideia dela. Ela vai implementar primeiro e etc, né? Então, obviamente, você está num grupo, né? E a definição de um time. Um time é um grupo de pessoas que trabalham para um objetivo comum. Se você tem um time e esse objetivo comum, faz muito sentido compartilhar. Porque a minha sugestão em relação à sua ideia pode fazer a sua ideia ficar melhor ainda. É a história do e se. Né? Uma das coisas que as pessoas criativas falam é que elas sempre ficam questionando e se, né? Que o pessoal traz do inglês o what if, né? E se? E se? Então, quando você me apresenta algo, eu falo, e se, além disso, tivesse mais isso e aquilo outro? Talvez essa ideia, ela vai crescer e vai ficar, né, muito maior do que uma ideia original. E até porque eu não acredito
muito nessa coisa do gênio, né? O cara que teve uma ideia, não, geralmente ele precisou de muita gente, até para criticar a ideia dele, para que ele de fato conseguisse chegar no produto final, que foi um sucesso. Agora, desculpa eu te cortar, mas você está falando e me faz pensar, a gente está falando principalmente aqui de mercado de trabalho. Sim. Para quem que a gente deve trabalhar? Eu vou te explicar onde eu quero chegar com a minha pergunta. Tá. Você falou sobre algo que é muito comum acontecer, eu tive uma ideia. Mas a partir do momento que eu tive uma ideia, eu vou dar de novo aqui o exemplo do cenário, de alguma coisa para o cenário, tá todo mundo fazendo com o mesmo objetivo, tá todo mundo fazendo para ficar o mais bonito para você assistir. Então, aqui a gente não se importa muito com quem pegou a ideia, quem que teve a ideia de fazer não sei o que. Não, a gente quer que fique lindo mesmo. Só que existem algumas áreas que não dá para ser bem isso. Para quem que a gente trabalha? Isso muda de profissão para profissão? Eu acho que não muda de profissão, eu acho que muda de relação para relação, né? Vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu trabalhei, sei lá, 10 anos atrás, Orestes. Até falei para ele assistir o programa hoje, porque inovação é a cara desse cara, né? Então, o Orestes era um cara que trabalhava na área fiscal de uma empresa, ou seja, de uma cabeça de contador, mas ele inventava coisas incríveis. E ele ganhou muito dinheiro na empresa porque a empresa tinha um programa que reconhecia quando você criava uma ideia nova. E se essa ideia nova representasse ganhos para a companhia, ela pagava um percentual desses ganhos para você que criou a ideia. Tudo bem, essa empresa tinha um processo estruturado. Eu podia lá escrever um formuláriozinho, mandava para uma central, essa central avaliava, realmente a sua ideia é muito boa, vai economizar para a empresa, sei lá, R$1 milhão e você vai ganhar 10% disso. Então, esse cara ganhou muito dinheiro fazendo esse tipo de coisa. E ideias que não eram necessariamente da área que ele trabalhava. Por quê? Porque ele falava que ele era um teimoso nato, né? Então, quando ele andava pelos corredores da empresa e ele via alguma coisa que ele falava que poderia ser melhor, ele não tinha medo de sugerir. Então, mas antes de sugerir, ele fazia alguns testes e conversava informalmente com algumas pessoas para saber se aquela ideia faria algum sentido. Então, ele não contava a receita inteira, mas ele dava alguns ingredientes para saber se aquilo era bom ou não. Quando ele tinha certeza que implementado daria certo, ele ia lá e preenchia o formulário e acabava dando certo mesmo. Ele inventou coisas para carregar sacola, ele inventou coisas assim do arco da velha, né? Ele falava que ele tinha uma visão aeroespacial da coisa. E quando ele via um copo d'água, ele não via um copo d'água, ele via todas as aplicações que aquele copo d'água poderia ter. Então, nas empresas, eu acho o seguinte, se você não tem isso na sua empresa, na sua organização, não existe esse processo formal, primeiro você precisa estabelecer uma relação de confiança com quem pode implementar a sua ideia. Por quê? Porque não adianta eu contar a minha ideia para um colega meu que não vai ter autoridade para implementá-la. Então, se eu falar, poxa, eu vou contar para o João, que é meu brother, lá, toma café comigo todo dia. Mas o João não tem o cargo, nem o poder de caneta para dizer, olha, essa sua ideia vai ser implementada a partir de segunda-feira. Então, eu preciso ir em quem tem o poder da implementação. Eu vou nessa pessoa. Obviamente que a gente sofre hoje uma crise de princípios gerais, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito mais na questão do ganho financeiro do que nas relações. Então eu preciso estabelecer essa relação de confiança. Será que o meu chefe, será que a pessoa que eu vou contar de fato vai me apoiar, vai me ajudar? Então eu preciso estar essa pesquisa antes, para saber com quem eu estou conversando. Você falou, a gente tem um objetivo comum. Beleza, isso é o ideal, né? Mas muitas empresas a gente sabe que não é assim, né? A gente pode contar uma ideia para alguém e o cara implementa no seu lugar e não te dá o crédito, né? Que isso é uma das coisas que eu acho assim, mais complicadas, porque quando você copia de alguém e dá o nome da fonte, né? Você está reconhecendo o trabalho daquela pessoa e você está assumindo que aquilo é importante para você. Né? No meu livro eu cito vários autores, né? Então, essa frase é do fulano, esse texto eu puxei de tal livro. Então eu estou dando o nome da fonte, estou trazendo para o meu conteúdo, estou enaltecendo o trabalho da pessoa. Quando eu escrevo alguma coisa e digo que é meu e não conto que, né, para os outros que não é meu, pô, isso é um plágio, né? E aí entram questões de princípios. Se você tem princípios muito bem estabelecidos, você jamais vai fazer isso. Por isso que é importante, para quem você compartilha a sua ideia? Primeiro, para quem tem o poder de implementá-la. E segundo, se essa pessoa tem princípios que vão te dar o crédito da sua implementação. E melhor ainda, se essa pessoa reconhece o seu potencial criativo, compartilha com outras pessoas da equipe e isso torna uma inovação ainda maior do que aquela original que você tinha pensado em resolver. Criatividade, no fundo, é resolver problemas. Né? Toda vez que eu resolvo um problema, eu estou sendo criativo. O que você vê no seu dia a dia, na sua prática, enquanto coaching, Emerson, que mais motiva as pessoas a serem criativos? Dinheiro está no topo?
Olha, pode ser, né? Muita gente pensa na hipótese de um dia ter uma grande ideia e essa grande ideia valer muito dinheiro e ficar rico. Tá no cinema agora aquele filme Joy, que é uma menina que inventou o esfregão. É muito bom aquele filme, né? É muito bom. E conta a história de uma... Assistiu, Walter? É ótimo. Ele conta uma história da moça que, né, tinha uma condição financeira muito ruim, mas ela era muito criativa. E na infância ela era criativa, mas em alguma da vida dela deixou de ser pelos nãos que ela foi levando da família. Só que um dia ela inventa alguma coisa que dá muito certo, muito sucesso e acaba virando, né, uma milionária, enfim, é um caso real. Eu acho que sim, as pessoas têm uma vontade, sim, de um dia acertar na loto, né? Vou inventar alguma coisa que vai dar muito certo. Mas eu não acredito que essa ideia vai cair do céu. Você vai estar sentado lá debaixo de uma árvore um dia, vai ter uma iluminação e você vai ter uma ideia. Eu acho que essas grandes ideias, elas são construídas no dia a dia. Eu penso alguma coisa e anoto. Aí eu converso com alguém e vejo a possibilidade. Aí eu vou fazendo pesquisas dentro do meu processo de criação, até que um dia eu posso, sim, de fato, ter uma grande ideia que valha, né, muita coisa. Acho que dinheiro tem importância, sim, é um fator motivacional. Eu acho que tem, por exemplo, pessoas que criam coisas porque querem ter esse reconhecimento como gênio, né? Um reconhecimento pessoal. Um reconhecimento né? pessoal. Se você pensar, por exemplo, sei lá... vamos pensar aí, Freud, né? O próprio Einstein, esses caras eu não acho que eles eram motivados por dinheiro, mas eles usavam do seu próprio processo criativo e investigativo, porque eu tenho certeza que eles queriam ser grandes nomes da história, né? Não tanto o dinheiro. Então, eu acho que as motivações humanas, elas são diversas, né? Entretenimento também conta, né? Para brincar, para ser feliz, algumas coisas, né? Também. E, aliás, o entretenimento é uma das grandes fontes de criatividade, né? Quando eu, por exemplo, brinco com as minhas sobrinhas, né? E quando eu vejo as respostas que elas dão para algumas coisas, e eu vejo a criatividade que elas têm, isso me inspira muito. Porque eu consigo perceber que algumas coisas que elas estão falando ali faz total sentido, porque o modo que elas veem é completamente diferente do que eu vejo. E isso pode ser, sim, uma fonte de inspiração muito grande, né? E a criatividade, ela vem, né, do desespero, porque eu preciso criar algo para o meu instinto de sobrevivência, ou ela vem de uma inspiração. Do desespero, é o Robinson Crusoe, perdido na ilha, precisa sobreviver. Inventou a pecuária, a agricultura, a pesca. E a inspiração, que não é desespero, que é inspiração, eu estou sentado na minha casa assistindo televisão, só que é muito chato eu ficar levantando do sofá para trocar o canal. Eu preciso inventar alguma coisa que faça isso por mim. Surge, então, o controle remoto. Que primeiro tinha fio, não sei se você lembra disso, mas os primeiros controles remotos, eles tinham um fio que conectavam à televisão. Então, o primeiro cara foi original, uma ideia inédita, criou algo que conectava a televisão e eu conseguia mudar o canal sentado na minha poltrona. O segundo, que tinha uma visão mais adaptativa, pensou, e se eu tirar o fio? Né? Criou aí talvez o infravermelho, ou se talvez já existia a tecnologia de infravermelho, ele colocou naquele aparelho e aí ele consegue trocar o canal sem ter um fio. E aí a inovação vem a partir de alguma coisa, né? A partir de alguma coisa, que já que na minha cabeça, sem dúvida, o processo do artesão. Ele está dentro daquilo, ele reconhece as tendências, ele está vendo o que as pessoas gostam e não gostam, ele conhece os materiais. Então, na cabeça dele, é uma adaptação em cima de adaptação. Mas, para a gente, que não está dentro do processo, é uma inovação super original, super inédita. Então, eu acredito que existe um processo de criação, entendeu? Não, e é de fato, a gente vê algumas peças como deixar uma boneca, né, uma gueixa em pé com tecido. Como é que se faz isso? Quando eu falei do elefante, Gislaine Pinho, de fato, uma artesã que já veio aqui várias vezes, ela faz um elefante de pedraria, ela sobe um elefante. Eu tenho um que eu ganhei de presente. Então você olha e você fala, não é possível que uma pessoa fez uma coisa dessas. E quando você conversa com ela, você vê, não, é que alguém tinha feito um cesto. Daí eu vi que quando você sobe o cesto, ficava parecido com o seu quê do elefante. Aí você fala... Foi isso, Ela estava no processo, você vê? Quando você conversa com pessoas, né, de publicidade, eles estão pesquisando coisas. Ora, eu estou pesquisando o consumo das pessoas que usam um celular no carro. E geralmente eles estão procurando uma alternativa para fugir do trânsito. Então surge um Waze.
Então, o cara está dentro daquilo que ele está pesquisando. Ele tem um filtro que ele está conectando coisas que façam sentido. Aí ele surge com um produto novo. Mas ele estava naquilo, né? Pra gente é super inovador, né? Super criativo. Mas o cara que estava pesquisando, ele estava ali há muito tempo já, pesquisando uma tendência, filtrando possibilidades, conectando ideias. Surgiu um elefante. Para quem é um artesão, ele já viu o que ele queria ali, né? E talvez se eu tivesse visto aquilo, eu não teria visto nada. Né? Até o Michelangelo, né? Quando ele esculpiu o Davi na pedra, tem uma frase que é marcante, né? Era uma pedra normal, uma rocha, e o Michelangelo foi lá e esculpiu o Davi. E aí perguntaram para o Michelangelo, nossa, mas como é que você conseguiu, né, essa obra de arte, né? Essa criatividade total? E ele disse, eu só tirei da pedra o que não era Davi. Então, na cabeça do Michelangelo, ele já via o Davi ali na pedra. Mas por quê? Porque ele já era um cara que trabalhava com esse tipo de arte. Já estava na cabeça. Já estava na cabeça. Então ele viu e falou, pô, isso aqui dá certinho e fez. Mas pra gente, né? Era só uma pedra, Era só uma pedra. Entendeu? Eu tenho que encerrar, infelizmente, mas a minha pergunta pra gente finalizar o bate-papo é como, pra quem está nos assistindo hoje, fala, eu não sou criativo, eu não estou criativo. Qual pode ser o primeiro passo? Para a gente finalizar bem rapidinho, por favor, Emerson. Primeiro passo é mudar esse pensamento de que eu não sou, né, e não estou. Posso até não estar, mas não ser, todo mundo é criativo. O segundo passo que eu dou, começa a anotar as ideias que surgem, as mais bobas que tem. Não põe julgamento nas suas ideias, deixa elas fluírem. Quando você tiver lá umas 50 ideias que podem ser completamente loucas no primeiro ponto na análise, você começa a conversar com as pessoas e se, sobre todas elas. Isso vai te dar muita inspiração para você pensar possibilidades sobre a sua carreira, sobre os seus produtos. Até o seu negócio particular mesmo, se não tiver a ver com a sua empresa, né? Tudo, total. Né? A criatividade é um processo de inspiração diária, né? Então, conversar com pessoas, trocar ideias, defender um ponto, já que, olha, eu tenho um ponto de vista sobre alguma coisa. Tenta defender do ponto de vista contrário. Levanta argumentos. Você vai achar os prós e os contras da sua ideia, E aí você vai começar a ver que sim, você tem capacidade de pensar dos dois polos, né? E aí sim, isso vai conseguir te ajudar no processo criativo. A gente tem que encerrar, mas eu tô com um novo livro aqui do Inédito Viável. Estou com um novo livro, lancei agora o segundo tema dentro da coletânea Inédito Viável, que agora eu estou trabalhando com gestão de pessoas, que inclusive tem muito aqui de questões motivacionais, né? Que a gente falou aqui, até porque o líder precisa entender das motivações do outro, para ele poder oferecer para ele uma carreira inovadora. Né? Então, a gente fala de liderança, fala de inovação, motivação, tem bastante coisa legal aí nesse livro. Gestão de pessoas não é uma coisa tão simples, a gente tem que pesquisar o tema, aprender e colocar em prática, né? Gestão de pessoas é fazer, não dá para aprender lendo. A leitura é a inspiração. O que você lê, você vai aproveitar para colocar em prática, colocar em prática, aí você melhora no dia a dia, você como gestor. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Quem quiser entrar em contato com o Emerson tem o site www.ineditoviavel.com.br para adquirir esse ou o antigo também, né? Pode entrar em contato, Os dois, exatamente. www.ineditoviavel.com.br. Tem também o e-mail que é contato@ineditoviavel.com.br, canal no YouTube, canal O Inédito Viável. Obrigada mais uma vez, uma ótima tarde. Obrigado, Jaque, boa tarde. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo grande e uma excelente tarde para você, tá? Te espero aqui amanhã. Tchau!